Bom dia, sexta-feira, 15 de maio, nosso combate de todo dia está no ar. No momento em que tanta gente discute aliviar as medidas de isolamento, o recado do Ministério da Saúde, dado ontem durante a entrevista coletiva em Brasília, foi muito claro. A situação epidemiológica é de alerta em todo o Brasil. Crescimento rápido dos casos, a doença avançando para o interior do país. E para alguns, ainda tem a angústia de querer fazer o teste para saber se já pegou a doença e não conseguir. O Brasil testa pouco. Vamos mostrar se é possível ter segurança com os dois tipos de teste disponíveis, o PCR e o sorológico. E a gente revela ainda o impacto da pandemia nas cirurgias de transplantes de órgãos. Elas despencaram nas últimas semanas. Você pode escrever para a gente pelas redes sociais usando a hashtag PerguntaCorona. Estão aqui no estúdio os infectologistas Éder Gatti e Max Igor Lopes. Os exemplos são muitos: Coreia do Sul, Alemanha, a própria China. Os países que conseguiram controlar a epidemia de Covid-19 fizeram testes em massa, uma arma considerada fundamental pela Organização Mundial da Saúde para mapear o caminho do vírus e criar políticas públicas para enfrentar o seu avanço. Quando o ministro da Saúde, Nelson Teich, assumiu há um mês, disse que uma das metas dele seria ampliar a testagem no Brasil. Até hoje, aqui, foram feitos apenas cerca de 700 mil testes, muito pouco para uma população de 220 milhões de pessoas. A Alemanha, com um terço desse total de habitantes, faz 120 mil testes por dia, a maior parte deles de PCR, aquele para detectar a presença do vírus no nosso corpo. Só que dependendo do momento em que o material é colhido, no nariz, na garganta, o resultado do teste pode ser um falso negativo. Pesquisadores da Escola de Saúde Pública Johns Hopkins mostraram que no dia em que a pessoa é infectada, há 100% de chance de o vírus não ser detectado. No quarto dia depois da contaminação, esse percentual cai, mas ainda é alto, 67% de chances do vírus não ser detectado. No quinto dia, em que geralmente os sintomas aparecem, a chance de dar resultado falso negativo cai bastante, para 38%. O percentual mínimo de um resultado esperado para alguém infectado é de 20% no oitavo dia de contaminação pelo novo coronavírus. Depois disso, a probabilidade de falso negativo volta a subir, até 66% no 21º dia. Os pesquisadores alertam que, por causa dessa surpreendente margem de erro, se houver a suspeita de contaminação de um profissional de saúde, por exemplo, é perigoso descartar medidas que evitem a transmissão, como o isolamento, com base apenas no resultado do exame. Pois é, a gente começa falando de testes, então, no nosso programa de hoje, com o Dr. Max Igor. Dr. Éder, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Bom dia para vocês. Quer dizer, a impressão que passa é que com PCR especificamente, começando falando do PCR, o mais importante é saber quando fazer esse teste, o momento exato de fazer. A janela não parece ser muito ampla ali. Exatamente. O teste, ele depende muito do momento em que ele é feito. O PCR, ele detecta material genético, ou seja, a pessoa precisa estar doente no início da doença. O melhor período para fazer o PCR é do 3º ao 7º dia. Mas independente da técnica de exame, o importante é sempre o paciente seguir orientações de profissionais de saúde, tanto quanto a técnica e qual é o melhor momento para fazer o exame e, principalmente, para interpretar o resultado. É que é difícil para o paciente saber quando começou a sentir o sintoma. Ele, às vezes, não anota. A gente já falou aqui no programa, anote. Tive febre no dia 10. Anota isso, porque se vier a desenvolver a doença, já leva junto para o médico já sabe, o primeiro sintoma foi aqui e já faz o cálculo correto. Mas vocês, na experiência de vocês, doutor Max, têm visto muito problema de erro de teste? Especificamente do PCR? Sim, a gente vê, tem uma taxa, na literatura isso é 30% mais ou menos. Nesse estudo que foi publicado, julga algo em torno de 20%. Isso quer dizer, de cada 10 pessoas, 2 que têm a doença, o teste dá negativo. Então, o teste dá negativo, ela não exclui a ideia que a pessoa possa ter a doença. E a gente vê situações em que o teste é negativo num dia e que no outro dia ele pode ser positivo. Então, também a pessoa, tem um teste negativo, eu não transmito, não tenho a doença, isso é um entendimento errado também. E também tem gente, isso apareceu acho que ontem, ou essa semana aqui no programa, que depois de 20 dias, mais de 20 dias, ainda aparece o vírus ali no corpo daquela pessoa. Isso é uma situação rara, acontece, inclusive tem estudos de pacientes chineses que mostraram isso. Normalmente a gente detecta o vírus ali dentro dos 14 dias de ocorrência da doença, principalmente na primeira semana.
Só que existe sim a possibilidade de se detectar o vírus numa fase mais tardia, mas normalmente isso não se estende muito tempo. Mas apesar desses questionamentos que a gente está levantando aqui, o PCR ainda é considerado por vocês médicos o tal do padrão ouro. Se você quer saber se você está com a doença, neste momento, é o PCR. É isso aí. Normalmente, em infectologia, a gente tem duas formas de fazer diagnóstico. Pesquisar o agente infeccioso ou pesquisar a resposta do corpo contra isso. No caso dessa doença, a gente faz as duas, mas só que para saber na hora se a pessoa está com a doença, você pesquisa o agente infeccioso. O RT-PCR procura o material genético, que é, em outras palavras, o vírus. Para ver se o vírus está no meu corpo ainda. Se eu quiser descobrir se eu desenvolvi anticorpos, ou seja, se eu já tive a doença no passado, aí é o tal do teste rápido sorológico. Sim, a sorologia que tem a forma do teste rápido, mas tem sorologia que você tira o sangue e leva para o laboratório analisa também. Pesquisa anticorpos, é diferente, a resposta do corpo contra o vírus. Pois é, também é preciso ter cuidado, a gente está falando aqui dos cuidados com o PCR, que é esse teste mais específico, mas que tem uma margem de erro. Mas também é preciso ter cuidado com esses testes rápidos, especialmente os que são vendidos pela internet. Eles podem ser uma armadilha. O alerta é da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. E é sobre esse assunto que eu converso com o presidente da entidade, Carlos Eduardo Ferreira. Seu Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Bom dia para o senhor. Esses testes são aqueles feitos com a gotinha de sangue. Qual é o problema, na visão de vocês, desses testes que estão sendo ofertados na internet? Bom dia, Márcio. Bom dia aos colegas da mesa. A grande preocupação nossa é justamente isso. Na internet você consegue comprar de tudo, né? E, lógico, pela demanda, pela procura em relação aos testes para a Covid, algumas pessoas começam a comercializar isso e isso passa a ser um problema, porque esse teste não é um autoteste, ele não foi aprovado para uso domiciliar, como um teste de gravidez que se consegue comprar na farmácia e fazer em casa. Tá? Então, não é aprovado para uso domiciliar como autoteste. Então, é um teste que deve ser feito com critério. E a partir do momento que você compra esse produto e realiza esse teste em casa, você pode estar correndo risco e colocando muita gente em risco também, principalmente por não saber a procedência do teste, saber a qualidade. Normalmente, você compra um produto e você acaba não validando esse produto, né, testando com amostras conhecidas. E, lógico, o processamento do teste tem que seguir algumas regras e a interpretação também. Dependendo, você compra o teste e no momento de interpretar esse teste, você também pode ter dúvidas. Por isso é importante o teste rápido, ele pode ser feito tanto na farmácia, que foi aprovado agora, mas também seguindo as regras adequadas. E é lógico, o local aí principal da realização dos testes é no laboratório clínico. Porque na farmácia, você mal ou bem tem um farmacêutico ali que vai te ajudar. O teste de farmácia, ele é comprado na farmácia, mas ele tem que ser feito na farmácia, não é para levar para casa. O farmacêutico te orienta. No teste rápido também tem essa questão da janela. Quando fazer esse teste, né? O momento exato. Justamente. Essa é a preocupação também. O paciente, dependendo, está muito no início dos sintomas, faz um autoteste, aí esse teste que é comprado pela internet, não adequado, e dá um resultado negativo, ele acha que não tem o vírus e acaba podendo disseminar esse vírus aí para a população. Mesmo o teste rápido sendo realizado com cuidado, a gente já tem uma chance de falso negativo muito alta nesse teste, né? A partir do 7º dia dos sintomas, ele já passa a ser indicado, mas tem muitos testes ainda que o desempenho só melhora a partir do 10º ou 15º dia para avaliar a cura já da doença, né? Para saber se ele já teve contato com a doença. A gente vai entender melhor como é que funcionam esses testes rápidos agora. Mas eu libero o senhor agora, seu Carlos Eduardo Ferreira, da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pelo seu alerta sobre esses testes vendidos na internet. Seu Carlos Eduardo chegou a falar, mas vamos deixar bem claro aqui, nesses testes rápidos, que a gente encontra agora na farmácia com uma certa facilidade, e mesmo alguns laboratórios, qual é o momento exato de fazer esses testes? Qual é o período perfeito? O teste rápido, ele detecta anticorpos. Então, ou ele deve ser feito na fase mais tardia da doença, ou seja, depois da 2ª semana, ou então após a cura.
porque aí vai detectar se a pessoa teve contato em algum momento com o vírus. Fazer durante o início da doença, é bem provável que a pessoa tenha ali um resultado falso negativo. Porque no início da doença o meu corpo não desenvolveu ainda os anticorpos que servem para minha proteção. Anticorpos. E são os tais dois tipos de anticorpos. O teste pode revelar se eu tive o IgG ou o IgM. O IgM é o anticorpo mais recente, quer dizer, eu tive a doença há menos tempo. É isso? Isso, é mais ou menos. O IgM é o primeiro anticorpo que o corpo produz para combater uma determinada doença e ele fica um tempo mais curto no sangue. Então, quando a gente acha o IgM, a gente imagina que a infecção ocorreu há menos tempo. Por isso que ele é importante para entender o tempo do diagnóstico. O IgG é um anticorpo que vai ficar para o resto da vida. Quando uma pessoa fala assim, eu estou protegido porque eu tenho anticorpos, esses anticorpos são IgG. Agora, sendo chato de novo, eu sempre levantando aqui os problemas dos testes, só falo coisa ruim, mas os testes também têm problema. Outro dia também chegou uma pergunta aqui do sujeito que tinha tido a doença e ficou fazendo testes sorológicos para ver se estava com anticorpo e não aparecia o bendito anticorpo na pessoa que teve a doença. Isso acontece. E sim, essa preocupação importante é com esses testes de farmácia, porque é como se fosse uma receita. Você compra os ingredientes, não vai dar certo necessariamente, você não tem experiência em fazer aquilo. Então, quando a pessoa resolve seguir uma bula e aplicar o teste, entre os vários erros que podem ter, é como você fez aquilo. E aí você interpreta, fica com a sensação que você está seguro, ou o teste dá errado, dá um risco positivo, você acha que teve a doença, e no final ele mais atrapalha do que ajuda. Tanto negativo ou positivo, Sim. falsos atrapalham de qualquer maneira. Agora, o senhor falou sobre o teste sorológico de sangue, mas mandado para o laboratório. Sim. Esse é mais seguro. Esse é um teste que ele é um pouco mais sensível, ele consegue detectar melhor os anticorpos. Ele tem funcionado um pouco melhor que os testes rápidos. Mas a lógica é a mesma. Os dois pesquisam anticorpos, ou você faz o teste rápido, que é ali, que você chega no lugar, colhe o sangue e já sai o resultado, ou você colhe o sangue e vai para o laboratório, como se fosse um teste do HIV, um teste de hepatite, e depois vem esse resultado. Bom, o coronavírus se aproximou muito perigosamente do homem mais poderoso do planeta esta semana. Ninguém escapa. 2 pessoas próximas ao presidente americano, Donald Trump, testaram positivo para a Covid-19. Por causa disso, todos que ficam perto do Trump passaram a ser testados, inclusive os jornalistas. Quem conta isso para a gente é a correspondente Raquel Krahenbuhl. Há um clima de apreensão e medo aqui entre os repórteres e os funcionários da Casa Branca. Cautela redobrada contra a possibilidade de contaminação. Já desde março, medidas de precaução vêm sendo tomadas. O número de pessoas que podem entrar na Casa Branca foi reduzido. E sempre precisamos ter a temperatura checada antes de entrar e, novamente, antes de uma entrevista ou de um evento com o presidente. Eu já precisei ser escoltada para fora da Casa Branca no mês passado porque a minha temperatura pareceu alta na segunda checagem. Felizmente não era nada. E agora, desde terça-feira, todos os dias nós jornalistas que ficamos a poucos metros do presidente precisamos usar máscara e passar pelo exame que detecta a presença do novo coronavírus. O resultado sai no mesmo dia, mas a equipe médica só dá retorno se houver infecção. Eu não tive retorno e vim aqui fazer esse registro do meu primeiro teste. Esse endurecimento das medidas de prevenção acontece porque o novo coronavírus chegou aqui, na chamada West Wing, a ala oeste, onde ficam as áreas de trabalho do presidente, dos principais assessores e da imprensa. Aqui as salas são pequenas, os corredores são estreitos e o medo que o vírus se espalhe nesse ambiente é grande, depois que o mordomo do presidente e a porta-voz do vice-presidente, que participava de todas as reuniões da Força-Tarefa de combate ao coronavírus e é casada com um dos principais assessores do presidente, testaram positivo. Donald Trump e Mike Pence também estão sendo testados diariamente e estão mantendo distância um do outro para evitar o risco de que sejam infectados ao mesmo tempo. Essa questão da testagem na Casa Branca é muito interessante, né? Claro que a gente não vai exigir que o Brasil ou mesmo qualquer país do mundo tenha esse nível de rigor sendo testes toda semana sendo realizados. Mas quando a gente sabe que a Alemanha faz 120 mil testes por dia, o Reino Unido chegou a 100 mil testes por dia, Nova York, a cidade de Nova York fazia 20 mil testes por dia e está querendo chegar a 40 mil testes, se é que já não chegou a 40 mil testes. E a gente está aí na casa dos 11, 12 mil testes por dia. Qual é a importância da gente avançar, mesmo a gente estando já no meio dessa pandemia, qual é a importância da gente testar neste momento, ou reforçar essa testagem nesse momento para a gente tentar reduzir isso de alguma forma? Hoje o Brasil tem um desafio que é testar os doentes, porque o país ele não está dando conta de fazer os diagnósticos das pessoas que estão indo para os hospitais ou até mesmo morrendo.
Então tem esse primeiro problema que ele é primordial ser resolvido. E o exame também pode ser usado como estratégia de saúde pública numa estratégia de testagem em massa e isolamento conforme resultado de testes. Países foram muito exitosos. Só que o problema do Brasil, é que a gente tem dos nossos governantes apenas a promessa de que o exame vai chegar, porém a gente não tem acesso a esses exames. O número é impressionante. A previsão do Ministério da Saúde é que a gente faça aqui no Brasil 46 milhões de testes, um amplo programa de testagem até dezembro. É factível isso? A gente pode chegar nesse número mesmo, Dr. Max? Olha, eu espero muito. Acho que a maior deficiência nossa é não fazer teste. E aí eu queria fazer uma reflexão em relação àquilo que acontece na Casa Branca. Quando a gente olha ali no modelo micro, é o que você tem que fazer num país. Todos usam máscaras, existe um distanciamento social, as pessoas são avaliadas se têm sintomas e as pessoas são testadas para ver se, uma vez com a presença do vírus, elas não vão transmitir para outras. Então, você pensa naquilo num ambiente pequeno, é o que você tem que aplicar para um país. Fazer uma projeção. Isso, óbvio que você não vai testar todo mundo todo dia, você vai otimizar toda semana, você vai otimizar os testes, mas você tem que fazer um pouco de tudo isso. Se você não fizer, não dá certo. E a imagem chama muita atenção, né? No local onde tem as coletivas de imprensa, uma cadeira juntinho da outra, mas os jornalistas agora espaçados. Sim. Isso vai ser o novo normal. E sim, e a outra coisa, você vê entrevistas externas, né? Então, áreas mais amplas, ventiladas, onde o contato, a proximidade das pessoas não é tão grande. O mundo ultrapassou a marca de 300 mil mortos pelo coronavírus. Metade das mortes nessa pandemia aconteceu em apenas 5 países: Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Espanha e França. Neste momento de reflexão que esse número impõe, surge uma pergunta. Podemos dizer que esses são os países mais atingidos pela Covid-19? Nós temos uma ilustração que mostra isso. Na relação número de mortes para cada 100 mil habitantes, o país que mais sofre com a pandemia é a Bélgica, com índice de mortalidade de pouco mais de 77, seguindo de Espanha, Itália, Reino Unido, França, Holanda e Estados Unidos. Alemanha, Irã e Brasil, em 10º, fecham essa lista. Se nós usarmos um outro critério, a relação entre mortes e total de infectados, vemos que a Bélgica continua como o mais atingido pela pandemia. Pouco mais de 16% dos doentes acabam morrendo. E observe que a diferença entre os países é menor. França, Reino Unido, Itália e Holanda completam os 5 primeiros, com o Brasil em 7º lugar, marcando pouco mais de 7% de letalidade. Vale mencionar que a taxa de letalidade mundial gira em torno de 3,5%. A gente fala que o Brasil tem 7% e a mundial é 3,5%, parece que morre muita gente aqui no Brasil, mas é porque a gente testa pouco. Exato. Aqui no Brasil a gente testa pouco. Olhar esses dados, eu acho que é importante a gente destacar 2 coisas. Primeiro, a Bélgica, ela não, apesar dela estar com uma mortalidade maior, ela não está passando pelo mesmo drama que algumas regiões brasileiras estão, de colapso do sistema de saúde. E o que lá é muito idoso? Então, mas o que conta aí é a metodologia de contagem de casos. Por exemplo, a Bélgica, ela está considerando casos suspeitos, aquelas pessoas que clinicamente se apresentam como coronavírus, porém não têm o exame comprobatório, e aí eles acabam contabilizando mais. O Brasil optou por apenas divulgar casos confirmados por exames, num cenário onde os exames faltam. Então, a diferença desses dados é que a Bélgica é muito transparente, enquanto o Brasil está faltando transparência na divulgação de seus dados. Transparência, informação, tudo isso se reflete nos números que a gente tem, ou deveria se refletir nos números que a gente tem, e a gente vai ter uma nova tela aqui mostrando a atualização do número de casos no Brasil, totalizados pelas secretarias estaduais de saúde. Casos confirmados, quase 205 mil neste momento de Covid-19 no país. Número de óbitos, passamos dos 14.061, e casos recuperados, este número do Ministério da Saúde, nós temos 79.479 pessoas recuperadas. Na próxima tela são os gráficos dos óbitos, das mortes no dia a dia. A primeira morte registrada no dia 17 de março e ontem nós tivemos o registro das últimas 24 horas, de quarta para quinta-feira, 844 óbitos, 12,7% a mais do que tivemos no dia anterior. Vamos agora para as notícias de Brasília. Começa a ser paga na segunda-feira a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Assim como aconteceu no mês passado, os pagamentos seguem um calendário específico. Vamos até a capital federal conversar com o repórter Fabiano Andrade, que vai explicar para a gente como esses beneficiários vão receber esse dinheiro e como muita gente precisa desse dinheiro, né, Fabiano? Bom dia para você.
Bom dia para você também, Márcio. Bom dia para todo mundo ligado no combate ao coronavírus. As pessoas precisam desse dinheiro e o pagamento dessa segunda parcela já está atrasado há pelo menos 2 semanas. É um dinheiro que faz falta, claro, para muitas famílias do Brasil. E tem uma novidade agora: as pessoas que indicaram uma conta corrente para receber esse recurso vão primeiro receber o dinheiro numa poupança digital para que elas possam também pagar as suas contas. Essa segunda parcela do pagamento do auxílio vale para quem recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril. Vamos então ao calendário, que é dividido em 3 partes. Primeiro, na poupança social. A partir do dia 20 de maio, vão receber os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. E assim vão seguindo os dias na sequência, sempre 2 meses de nascimento. Janeiro e fevereiro, no dia 20 de maio. No dia 21 de maio, para os nascidos em março e abril. Agora, para o Bolsa Família. Para quem recebe o Bolsa Família, o pagamento dessa segunda parcela já vai sair a partir do dia 18. E aí o que vale não é a data de aniversário, mas sim o número final do NIS, que é o cadastro que os beneficiários do Bolsa Família têm. A partir do dia 18, para quem tem o NIS com o final número 1, e esse pagamento vai até o dia 29 de maio. A terceira e última etapa é para quem vai sacar o dinheiro dessa poupança digital. A partir do dia 30 de maio, esse saque já vai estar disponível para quem nasceu em janeiro. E esse pagamento vai ser feito até o dia 13 de junho. Para quem vai sacar, nascido em janeiro, e assim vai seguindo uma sequência no dia 1º de junho, por exemplo, para os nascidos em fevereiro, e vai seguindo essa ordem até o dia 13 de junho. Segundo o governo federal, 58 milhões de brasileiros estão aptos a receber esses recursos do auxílio emergencial nesse período de pandemia. Só falando rapidamente aqui do governo do Distrito Federal, a Justiça Federal deu uma decisão inédita aqui. O governo estava pretendendo reabrir todo o comércio a partir do dia 18 de maio e a Justiça criou uma tabela escalonando a abertura de determinados setores por blocos de 15 dias. Por exemplo, a partir do dia 18 começa a abrir o atacadista, depois de 15 dias abrem os shoppings, depois de mais 15 dias abrem os restaurantes, claro, se todos os setores seguirem normas específicas de saúde. Decisão inédita, portanto, da Justiça Federal aqui no DF. Márcio. Muito obrigado, Fabiano. Pensar na reabertura é fundamental, a economia tem que voltar a funcionar, não tem dúvida nenhuma, mas com segurança, mas pensando na saúde das pessoas. Esse é o primeiro critério a ser tomado quando se pensa em reabrir a vida, voltar a vida ao normal ou não. E a gente não sabe ainda se estamos neste ponto ou não. É preciso ter cuidado. Fabiano, muito obrigado mais uma vez. Bom fim de semana para você, amigo. Continuando aqui na tela, respondendo as suas perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. A pergunta do Renan me chamou a atenção quando eu vi. Um colega de trabalho foi diagnosticado com Covid e mesmo assim está liberado para trabalhar. O médico da empresa diz que ele está com sinais fracos da doença. A pergunta do Renan: corremos risco de contaminação? Eu acho que a resposta é correm. Se ele está com sintoma, é um erro voltar. A pessoa com sintoma, ela tem que estar isolada em casa por pelo menos 2 semanas. Não tem isso de sinal fraco da doença? Normalmente a doença ela pode ter sintomas leves, só que uma vez que tem o diagnóstico feito, principalmente por exame, é um caso de coronavírus e não tenho o que dizer. Pois é, os sintomas. Rafaela pergunta: falta de olfato e paladar são motivos para isolamento? Quer dizer, ela já sabe que falta de olfato e paladar são sintomas da doença. Ela quer saber se já é um motivo para isolamento. Sim, é um sintoma que pode ser de outras coisas, mas no momento que a gente vive, muito provavelmente é infecção pelo coronavírus e vale a pena ser isolado, sim. Pergunta da Rose: eu e minha mãe estamos nos recuperando da Covid. Depois da quarentena, devemos voltar ao médico ou não é necessário? Eu acho que depois de passar pela infecção, é sempre importante passar sim por uma avaliação de um médico. Nesse caso, é possível procurar a atenção primária à saúde e o médico de família para fazer esse segmento. A pergunta do Márcio é boa e é importante falar disso. Pergunta do Márcio: posso comprar anticoagulante para afinar o sangue e amenizar os meus sintomas caso pegue a Covid? Não use essa medicação sem orientação médica. É uma medicação que tem muito risco de sangramento e até da pessoa morrer. Não use, né? Só sobre orientação médica. A pergunta da Adriana: se eu estiver assintomática, por quanto tempo eu ficarei transmitindo o vírus para outras pessoas? O período de transmissão é principalmente por 2 semanas. Só que se uma pessoa está assintomática, acho que ela precisa saber se de fato ela tem o vírus. Pergunta da Mary agora: preciso receber técnicos para fazer manutenção em casa. Eles devem tirar os sapatos logo na entrada? Receber alguém nesse momento é problemático, né? Eu acho que essa ideia de isolamento é você ter o mínimo possível de contato com as pessoas.
Eu acho que é por aí, né? Agora, se for receber... Se for inevitável, ela tem que receber o técnico. Pode tirar o sapato, isso não é o mais importante. O mais importante é ter o distanciamento. Ele mantém o distanciamento entre eles, ter certeza que ele esteja de máscara, não deixe entrar se não tiver de máscara, e eu acho que é o cuidado principal. E ela pode botar máscara também, Sim, claro. também, e lavagem de mãos. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com outras dúvidas, perguntas no nosso combate. Até já. Dez e 19, estamos de volta com o nosso combate. No ano passado foram realizados 30 mil transplantes no Brasil. Mas já nos primeiros meses deste ano, por causa da pandemia, despencou o número de doadores e de transplantes de órgãos e tecidos. Nós temos esses números aqui no nosso telão. De janeiro a abril, o número de doadores de órgãos foi 12% menor que no mesmo período do ano passado. A queda no número de transplantes foi de 17%. No mês de março, especificamente, comparando com janeiro e fevereiro, os transplantes caíram muito, queda de 83% nos transplantes de pâncreas, 48% de pulmão, 30% de coração, 16% de rim e queda de 15% nos transplantes de fígado. O impacto foi maior na região norte, onde o setor de transplante praticamente parou. Sobre essa queda generalizada nos transplantes, eu converso agora com Huygens Garcia. Ele é presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Seu Huygens, bom dia para o senhor. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Qual é o principal motivo ou os principais motivos para explicar essa queda tão forte? Bom dia, Márcio. Sem doação de órgãos não há transplantes. Então está ocorrendo uma diminuição da doação de órgãos por vários motivos. Entre eles, uma negação familiar maior, dentro dessa dificuldade da pandemia, UTIs lotadas, hospitais também, e ainda hoje é obrigatório, por segurança dos órgãos a serem transplantados, que todos os doadores estejam testados para coronavírus, fazer um PCR. Então isso leva a maior dificuldade na agilidade dos órgãos para transplantes. Perde órgãos por causa disso, por causa dessa demora em fazer o PCR? Hoje é uma das causas que está sendo controlada porque hoje a maioria dos estados já está disponibilizando esses exames com 12 horas, que seria um prazo razoável, que não pode esperar também mais de 24 horas porque os órgãos não podem ficar, por exemplo, conservados em soluções e gelo durante esse período maior. Outro aspecto também importante, principalmente na doação de rins, por exemplo, é que uma diminuição da malha viária. Por exemplo, um estado está fazendo transplante de fígado, mas não está fazendo transplante renal. Então, esse órgão é disponibilizado e é enviado para outro estado, São Paulo, região sul. Isso também, essa diminuição da malha aérea, diminui esse transporte e, consequentemente, o número de transplantes. Agora, seu Huygens, o senhor está falando do transplante de rim. Alguns órgãos até podem esperar, algumas pessoas, alguns pacientes até podem esperar para receber um órgão. Quem precisa de um rim pode ficar fazendo um pouco mais de tempo a hemodiálise. Claro, é um sacrifício, é um sofrimento, mas pode esperar um pouco mais. Mas existem outros órgãos que a pessoa não pode esperar. Ela precisa para ontem disso, né? Perfeito. Isso é o transplante, principalmente fígado, que é o segundo realizado em maior quantidade depois do rim, coração e pulmão. Esses pacientes, se não forem transplantados em tempo rápido, hábil, eles podem evoluir para o óbito. Isso é a grande preocupação que provavelmente nós teremos um aumento da mortalidade na fila dos transplantes desses órgãos. Imagina o impacto disso na vida dessas pessoas que precisam de um órgão e está vendo esse volume de cirurgias de transplante cair assustadoramente, como a gente viu. Seu Huygens Garcia, presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua presença no nosso combate ao coronavírus. Até a próxima. Agora, ele levantou uma questão interessante. Enquanto esse exame de PCR está sendo feito na pessoa que teve morte cerebral, a gente tem ali um leito ocupado. A gente tem ali um leito de UTI ocupado porque aquela pessoa tem que ser mantida viva. E isso também deve ter impacto na falta de leitos, no cenário de falta de leitos que a gente tem. Esse tipo de vai ficar muito difícil agora conseguir doadores. Esses pacientes, a gente está vendo os leitos serem quase todos ocupados por pacientes com coronavírus. A gente observa que as outras doenças, elas
estão sendo marginalizadas um pouco no sistema de saúde por conta desse avanço da pandemia e não tem como, isso vai acabar impactando nos doadores. E tem perigo para quem vai receber um órgão vir com Covid? Quer dizer, desculpa falar nesses termos tão simples assim, mas é realmente necessário esse rigor todo? Sim, o vírus já foi detectado no sangue, então é possível que ao receber um transplante de um órgão, você receba também uma doença. Então, essa preocupação de testar para proteger o receptor do transplante é fundamental. E se a pessoa já está fragilizada porque tem a doença, porque passou por uma cirurgia delicada como o transplante, vir com Covid certamente não ajuda nada no cenário, né? Enquanto a vacina contra a Covid ainda está longe e os remédios estão sendo testados para ver se realmente funcionam ou não, surgem na internet as mais variadas receitas para combater o coronavírus. A nossa sorte é que a equipe do Fato ou Fake do G1 está de olho. A gente conversa com a Clara Velasco, como todo dia fazemos. Clara, bom dia. Até receita caseira para combater a Covid-19, para combater o coronavírus, está circulando por aí. Pois é, Márcio. E olha que a gente já desmentiu aqui tantas outras receitas caseiras, né? De chá de erva doce, limão, jambu. Pois agora a receita que está bombando fala que o alho cru, o chá do alho e o açafrão da terra curam a Covid. O texto fala que o açafrão consegue proteger o pulmão da formação da fibrose pulmonar e que essas informações não estão sendo divulgadas para que as pessoas continuem comprando remédios. Só que, como nesses outros casos de receitas caseiras, isso também não é verdade. Os especialistas falam que não tem evidência científica nenhuma de que o alho ou o açafrão funcionem contra a Covid. E o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde falam a mesma coisa, que por enquanto ainda não existe nenhum medicamento, alimento, bebida ou vacina capaz de proteger as pessoas do coronavírus. Também está circulando uma foto que mostra corpos de pessoas no chão, e aí a legenda fala que isso é uma vala comum para vítimas da Covid em Nova York. Mas isso é fake, é mais um daqueles casos de imagens tiradas do contexto. Essa foto, na verdade, foi feita em 2015, na Arábia Saudita, durante a peregrinação anual dos muçulmanos a Meca. Teve uma confusão e o tumulto deixou mais de 700 mortos, ou seja, nada a ver com a pandemia. Mas vale a gente lembrar que a situação em Nova York está difícil, que os Estados Unidos são o país com o maior número de vítimas do coronavírus no mundo, né, Márcio? Não dá para esquecer disso. Clara Velasco, como sempre com a gente, todo dia aqui. Muito obrigado, Clara. Bom dia para você, bom fim de semana. O laboratório americano Gilead, dono da fórmula do antiviral Remdesivir, abriu mão da patente para 127 países. Mas o Brasil não faz parte dessa lista. Pelos testes feitos até agora, o medicamento foi considerado eficaz para reduzir o tempo de tratamento de pessoas com Covid-19. Com a quebra da patente, a fabricação dele fica mais barata. A empresa diz que serão beneficiados países de baixa e média renda e não esclareceu por que o Brasil ficou fora dessa lista. O uso do Remdesivir foi autorizado pela FDA, a agência que regula medicamentos nos Estados Unidos. No Brasil, a Anvisa ainda não deu essa autorização. Esse assunto é muito importante, por isso eu queria questionar um pouco com vocês. O que vocês já ouviram falar, já sabem sobre o uso desse Remdesivir? Realmente ele é potencialmente importante? Ele mostrou resultados importantes? Não mostrou resultado importante. Ele foi aprovado no começo de maio nos Estados Unidos como uma possibilidade de uso de emergência em situações mais graves. Os trabalhos em pacientes graves não mostraram vantagem, porém, existe alguns trabalhos que eles têm dados parciais e por isso que aprovaram, mostrando que os pacientes talvez menos graves, eles se beneficiariam mais. E ficam menos tempo na UTI, né? Caiu de 15 para 11 dias, uma redução assim. Que na questão de ocupação de leitos, isso não deixa de ser importante, né? Sim, não deixa de ser. Qualquer mínima ajuda, ela é boa e é um remédio que soma. Só que o que as pessoas não podem pensar é que resolveu o problema. Ainda está longe disso. O Japão parece que já autorizou também o uso desse Remdesivir, mas sempre deixando claro que está na fase de testes. Agora, a questão da gente não ter a patente desse remédio pode dificultar bastante, né? Dificulta o acesso. Por enquanto, aqui no Brasil, essa medicação está apenas disponível para protocolos clínicos, para pesquisa. Mas, enfim, ele não é utilizado para uso em massa. A questão de, por ele ser um antiviral, ele funcionaria melhor no início da doença, no momento em que o vírus está se proliferando no organismo da pessoa.
Então, por isso que também ele é um tipo de medicamento que ele tem um uso um pouco restrito apenas no começo, para evitar que a pessoa evolua de forma grave. Só que, como foi dito, nada ainda muito consistente com dados científicos de que isso de fato vai funcionar na população como um todo. São vários testes sendo feitos, inclusive para descobrir uma vacina, para descobrir a eficácia de algum remédio que já exista ou um outro remédio que surja. A gente está muito longe ainda. A gente sabe que com a vacina demora 2 anos, 2 anos e meio para chegar a vacina. Para se descobrir a segurança ou a eficácia de um remédio, demora tanto assim mesmo? Demora. E eu acho que as coisas estão até caminhando muito rápido. Você ter a autorização desse remédio em meses é algo importante. Por isso que é uma autorização provisória numa situação de urgência. Estudos melhores, eles vão saindo aos poucos. Para vacina, a expectativa, mesmo andando rápido, é alguma coisa em torno de 1 ano. Então, leva um tempo para você confirmar, porque você quer que funcione, mas você quer dar segurança também. Ninguém quer usar uma medicação que possa levar risco. É ter a segurança para usar o remédio correto e não acreditar no que a gente vê pelas internet, em algumas entrevistas pelo Brasil, especialmente na questão do açafrão da terra, como a gente acabou de ver no G1. Não vamos acreditar em qualquer promessa que surja. Seguindo o noticiário internacional, a Eslovênia é o primeiro país europeu a anunciar o fim da epidemia de Covid-19. A notícia surpreende, já que a Eslovênia faz fronteira com a Itália. O país tem registrado uma média de apenas 3 novos casos por semana, o que as autoridades consideram seguro o suficiente para declarar que a epidemia ficou para trás. Boas notícias também dos países bálticos. Lituânia, Letônia e Estônia abriram as fronteiras e liberaram a circulação de pessoas apenas entre os 3 países. As autoridades estão chamando a iniciativa de bolha de viagem. Passageiros que vêm de outros países ainda precisam ficar isolados por 14 dias. Desde o começo da epidemia, a região báltica inteira registrou menos de 150 mortes por Covid. A Alemanha vai relaxar as regras de isolamento para viajantes da União Europeia. A partir de agora, apenas pessoas provenientes de países com elevado número de infecções serão encaminhados para uma quarentena. Pessoas de fora da União Europeia continuam tendo que ficar 14 dias isoladas. A Itália também deve anunciar a liberação de viagens a partir do dia 3 de junho. A China completa um mês sem registros de mortes causadas pelo coronavírus. E o país vai receber de volta 2 pandas que estavam no zoológico do Canadá. O motivo? A falta de bambu para alimentar os bichos. Com o lockdown dos últimos meses, o zoológico canadense enfrentou dificuldade para importar bambu chinês e não conseguiu compensar a alimentação de outra forma. Um panda adulto come 40 quilos de bambu por dia. Aqui no Brasil, uma imagem que nos enche de esperança. 6 pacientes em fila tendo alta ao mesmo tempo do Hospital Unimed em Maceió. Eles fazem parte de um grupo até maior. 10 pessoas que se curaram da Covid-19 foram liberadas lá ontem. É possível ver a emoção deles e dos profissionais de saúde nessa despedida. Como é bom mostrar essas pessoas se recuperarem e, como a gente sempre fala aqui, né, é tão emocionante. Feliz vida para essas pessoas todas. Voltando para o telão para responder as perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. Pergunta do Michael. Minha mãe tem 63 anos e está sentindo febre e dores no corpo há 5 dias. Devo comprar o teste? Na verdade, nessa situação seria interessante procurar um atendimento médico antes de ir atrás do teste. Mas o teste que ele vai fazer vai ser o de farmácia. 5 dias não é o tempo exato ainda. 5 dias ainda não. O teste de farmácia é muito precoce, é possível que dê negativo mesmo estando com a doença. A pergunta da Ariana, é possível ter contato com alguém com Covid e não me contaminar? Sim, é possível. A gente vê situações de famílias onde muitos adoecem, mas um ou outro acaba não pegando. Isso também acontece. E acho que também se tem uma preocupação com alguém que está com doença, bota a máscara sempre, né? Sempre. A pergunta da Jéssica, estou grávida e peguei Covid com sintomas leves. Me curei. Posso ficar doente de novo com sintomas mais graves e comprometer a saúde do bebê? Se ela teve Covid confirmado por exame, é muito difícil ter uma doença, repetir a doença, né? Os estudos mostram que isso não acontece. A pergunta da Tiane, meu marido foi diagnosticado com coronavírus. Fiz o teste 5 dias depois, mas meu teste deu negativo. Isso é normal? Isso pode acontecer. Não é o normal, mas pode acontecer.
Ela pode não ter sido infectada e por isso o teste é negativo, mas ela pode ter sido infectada e mesmo assim, como a gente discutiu antes, o teste pode vir negativo. Se tiver sintoma, talvez valha a pena fazer o teste de novo. E acho que se não tiver sintoma, manter um afastamento em casa, né? Com certeza. E evitar de sair na rua, porque todas as pessoas próximas de caso podem estar infectadas e transmitir. A pergunta da Virgínia: como proceder com pacotes entregues pelos Correios? Temos que redobrar os cuidados ou não há riscos? A gente fala muito das compras do mercado, mas e o que chega pelo correio? Há risco, sim. A ter contato com o objeto é sempre importante lavar depois as mãos antes de ter contato com o rosto. É isso que a gente vai ter que aprender, gente. Lavar muito a mão antes de tocar qualquer coisa. Depois de tocar e antes de tocar, especialmente se for pegar a máscara, né? Lava a mão, bota a máscara, pega o objeto, lava a mão depois de pegar o objeto. É assim que vai ser a nossa rotina daqui para frente. A gente faz mais um rápido intervalo comercial e já volta com o nosso combate ao coronavírus. Até já. (10h37) No Piauí, as medidas de restrição para conter o novo coronavírus estão mais duras. Supermercados não vão poder abrir aos domingos. E a partir de hoje começa a valer a lei seca no estado com a proibição de venda de bebida alcoólica. De Teresina, o repórter Felipe Pereira conversa com a gente. Hoje é feriado por aí, Felipe. Bom dia. Oi, Márcio. Bom dia a você, bom dia a todos. Não seria, mas hoje é sim feriado aqui no estado. O Dia do Piauí é comemorado em outubro, mas foi antecipado para tentar manter as pessoas em casa, já que o nível de isolamento está baixo. O índice já chegou a 38%. O dado mais recente é de 47%. Mas olha, precisaríamos de pelo menos 70% para evitar a proliferação do coronavírus. De hoje até domingo, as medidas de isolamento social estão sendo reforçadas por meio de um decreto do governador do estado, Wellington Dias, do PT. Entre elas estão a suspensão de transporte intermunicipal, a lei seca, ou seja, a proibição de venda de qualquer tipo de bebida alcoólica. Hoje, sexta, e amanhã, sábado, podem funcionar somente os serviços essenciais, como farmácias, postos de combustíveis, supermercados, padarias e borracharias. Já no domingo, apenas as farmácias poderão ficar abertas. O delivery, ou seja, a entrega em casa, continuará funcionando, mas exclusivamente para a venda de alimentos. Por conta disso, ontem muita gente já foi aos supermercados para garantir o abastecimento durante esses dias. Essas medidas são uma tentativa de evitar o colapso do sistema de saúde do Piauí. Hoje, a taxa de ocupação de leitos para a Covid no estado é de 31%. De acordo com o governador do Piauí, caso essa taxa ultrapasse 50%, ele deve decretar lockdown, ou seja, bloqueio total. Hoje são 1.905 casos confirmados e 60 mortos no Piauí. Márcio. 60 mortes no Piauí, um número elevado. Felipe, muito obrigado para você. Bom dia aí, bom trabalho. No Rio de Janeiro, muita gente está aproveitando a quarentena para realizar um sonho antigo, levar para casa um bichinho. E dá para fazer isso sem desrespeitar o isolamento social. Os abrigos da prefeitura foram ficando cada vez mais cheios e os animais isolados pelas restrições das visitas. Surgiu então a ideia da entrega pet, um delivery de bichinhos. Os interessados fazem tudo pelo celular e recebem em casa o novo integrante da família, que chega castrado, vermifugado, vacinado e com microchip de identificação. O gatinho João já está morando com a mamãe Luaira, na Taquara, Zona Oeste. Eles têm um amor muito... É puro, é algo assim, fantástico que eles podem proporcionar para a gente. Ao invés da gente estar ajudando eles, eles que nos ajudam todos os dias. Frederico nunca teve cachorro na vida, quer dizer, até a quarentena chegar, trazendo a Cevada, uma vira-lata fofa que adora brincar. Ela está aqui há uma semana, super educada, obediente. Não dá nem para acreditar que é um cachorro que nunca tinha visto a gente e se adaptou tão bem em 2 dias. Então, se você puder, se você quiser mesmo, adote. Desde a criação do Entrega Pet, no início de abril, 51 animais foram adotados, o que representa um aumento de 50% em comparação à média mensal. Mesmo assim, ainda tem uma turma enorme querendo um novo lar.
É simples, é rápido e salva as vidas de quem só quer dar e receber amor em tempos de isolamento entre pessoas, apenas. Muito bom. A gente volta aqui respondendo as suas perguntas. A pergunta da Amanda, por exemplo. Trabalha num call center com mais de 1.000 pessoas. Não há distanciamento, só usamos máscaras. O que devemos fazer? É uma situação difícil quando você não consegue fazer o melhor, né? O melhor é ter um distanciamento ali. O que ajuda é usar máscara, o que ajuda é todo mundo lavar as mãos e também ajuda a ter uma política de avaliar se tem alguém sintomático. As pessoas elas precisam prestar muita atenção em sintomas, avisar para o empregador para que as pessoas sejam afastadas, para que tenha menor a chance de ocorrer uma transmissão ali. Uhum. A pergunta do Rafael, uma pessoa que teve Covid-19 pode doar órgãos? Uma pessoa que foi curada, ela poderia doar órgãos, sim, sem problema. Pergunta da Luciana, estou com coronavírus, mas vivo com um filho especial e meus pais já idosos. Como faço para proteger essas pessoas, já que não consigo fazer isolamento? Muito difícil, né? É difícil, mas ela pode usar máscaras, ela pode intensificar a lavagem de mãos, ela pode tentar exercer um certo distanciamento dentro de casa, né? Tentar comer mais longe, em momento separado. Tudo isso vai diminuindo a chance de você contaminar as pessoas próximas. Hoje nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Max Igor Lopes e o Dr. Éder Gatti, infectologistas. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Tivemos, acho que, um ótimo programa, muitas dúvidas respondidas. Nosso programa fica por aqui, mas tá tudo lá no Globoplay se você quiser rever. Agora você assiste ao Encontro com Fátima Bernardes. Voltamos na segunda-feira, 9h50 da manhã. Para você um bom dia e um bom fim de semana.